Nós estamos sempre felizes de poder dar a nossa pequena contribuição nos estudos espíritas que todos estamos buscando adquirir através da seriedade, da responsabilidade que a doutrina espírita nos oferece e também da lógica que traz a codificação kardeciana e com o amor de Jesus por nós. A escolha das provas está no capítulo 6 do Livro dos Espíritos e ela inicia-se, esse subtítulo, porque o título central é Vida Espírita, vida no plano espiritual, vida espírita. O subtítulo Escolha das Provas inicia-se na questão 258. Mas antes mesmo da 258, na 257, nós lemos um ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Esse ensaio teórico foi escrito por Allan Kardec, que é de uma grandeza muito importante para que todos nós possamos ler. Caso haja interesse por parte dos senhores, peguem o Livro dos Espíritos, capítulo 6, a questão é 257. Ele faz um ensaio teórico sobre a sensação que o espírito tem após a desencarnação, que faz com que nós entendamos melhor o porquê da escolha das provas e nós vamos aqui buscar ser uma facilitadora desse tema. Então ele começa dizendo que sempre nós, ao longo dos séculos, podemos dizer assim, nós pensávamos que uma vez que nós nos desembaraçássemos do envoltório carnal, que é o corpo físico, que é grosseiro e que também é um instrumento das nossas dores, nós achávamos que nós não iríamos mais sofrer. Isso sempre foi, como ainda é na mente de muitos de nós, que, bom, agora desencarnou fulano, ou eu desencarnei, acessou o meu sofrimento. Que beleza se fosse assim, né? É muito cômodo isso. Mas ele vem dizendo aqui que não é bem assim que ocorre. Por quê? Porque o espírito, ele continua cada vez mais, digamos, mais sensível. A sua sensibilidade, ela passa a ter por todo o seu organismo perispiritual. Perispírito é o corpo espiritual. Nós temos o corpo físico e o modelador desse corpo é o perispírito, é o corpo que é o envoltório do espírito. Esse corpo perispiritual, que é muito importante que nós busquemos compreender um pouquinho sobre, se quisermos adentrar nesse tema, é importante vir aos estudos que a casa oferece, porque tem muito a aprender, todos nós. E a gente pensa assim, agora eu já entendi. Não, você lê, você estuda e você vê que é uma ciência que nunca termina. Então ele fala que nós ainda podemos sofrer, e muito, e por muito tempo, mesmo estando desencarnado, fora do corpo físico. Daí entendemos que muitos irmãos equivocados no seu pensamento, contrário ao conhecimento, porque também talvez não tenha tido oportunidade de saber, ou porque o grau do sofrimento foi tão grande que beirou a loucura, eles acham que irão cessar o sofrimento terminando a vida física. É um grande equívoco,
Então, o que acontece? Esse irmão, ele interrompe a vida física e, para sua grande frustração, ele continua vivo. E essa palavra vivo, do outro lado da vida, que nós falamos assim simbolicamente, como uma forma didática de entendermos, é uma vivacidade muito maior do que aqui estamos. Então as sensações, elas são muito mais intensas. Então, se aqui nós sofremos, o sofrimento do outro lado da vida é muito mais intenso. Se aqui nós ficamos felizes, a felicidade do outro lado da vida, por sua vez, também segue esse mesmo raciocínio. É muito mais intensa. A alegria, a felicidade, o amor, a amizade, a sinceridade, tudo isso se faz ainda maior do que quando aqui estamos. É tão real quando, claro, somos verdadeiros conosco mesmo. Porque, claro que nós não podemos omitir de Deus aquilo que de fato sentimos. Podemos enganar outros, mas Deus jamais. E nós, no outro lado da vida, ou seja, no plano espiritual, nós nos apresentamos exatamente o que somos e não o que temos. Nós podemos botar uma roupa de grife, podemos nos arrumar muito bem, porém, por dentro, temos grandes tristezas, grandes desafios familiares, profissionais e por aí vai. Mas nós conseguimos, digamos, omitir a quem nos vê e até quem conversa conosco essa realidade íntima. Fora do corpo físico, isso não é possível. Nós nos apresentamos exatamente como somos. É o ser que vale. E ele então aqui diz que os sofrimentos, muitas das vezes, deste mundo em que nós agora habitamos, na crosta terrestre, que nós chamamos de terra, né? É muito comum, faz parte da evolução da nossa condição humana. Porém, na sua maior parte, Allan Kardec falando, é consequência da nossa vontade. O sofrimento, muitas das vezes, é um resultado da nossa vontade mal conduzida por nós. Ah, mas eu quero fazer aquilo. Mas isso não é bom para você. Não interessa, mas eu quero. Seja lá o que for. O que for, o que vir na mente da gente, se não estiver de acordo com as leis de Deus, vai nos trazer sofrimento. Muito bem, então Allan Kardec aqui já nos orienta quanto a essa questão. Então a consequência é, na sua maior parte, que é o sofrimento, é dada pela nossa vontade. Nós, com o nosso ímpeto, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós falamos, mas eu quero e está acabado. Muito bem, você pode fazer, não deve, mas pode, terá consequência disso. Então, ele fala aqui, continuando, ele fala assim, quantos males, quantas enfermidades deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões. Olha o raciocínio de Allan Kardec, é perfeito. Não tem como nós falarmos assim, não, eu acho que ele está meio equivocado. Não tem como, porque de fato é isso. Nas coisas mais banais da vida, nós percebemos isso. Vamos falar de coisas banais, né? Se eu como demais, claro que eu vou estar trazendo danos ao meu corpo físico, ao intestino, não é? Ao pâncreas, ao fígado, coisas erradas, coisas que são gordurosas. Mas eu sei disso, mas eu quero. A vontade ali, ela impera egoisticamente. Não é? O ego grita. Então ele continua dizendo, o homem que tivesse vivido sempre sobriamente, ser sóbrio é aquele que é consciente.
É aquele que está, por exemplo, numa festa, ele não deixa de ir à festa familiar, ao almoço, mas ele percebe que ele tem que pegar as rédeas da sua vida. Ele percebe que ele não vai conseguir mandar na vida dos outros, mas na dele é ele que manda. Então ele vai ser o mais consciente possível, como espírito imortal, que já sabe que é, estou falando aqui com espíritas, né? Então nós já sabemos que somos espíritos imortais. Então devemos ser sóbrios, conscientes. Nada de usar substâncias que vai fazer com que a minha mente, com que o meu cérebro receba substâncias que irão fazer com que ele se sinta entorpecido. Que muitas das vezes nós, humanidade, fazemos isso para anestesiar dores morais, dores afetivas. Não é verdade? É isso. Nós não estamos julgando, nós estamos analisando, porque também nós temos o nosso histórico espiritual. E sabemos que muito temos a continuar. Mas é só que como espírita, hoje, o que nós temos que fazer? Peraí, eu errei tanto, eu já fiz tanta coisa, hoje eu sofro disso, tenho essa doença, tenho essa. Como é que eu faço, já que eu sou um espírito imortal? Qual é a fórmula, qual é a receita que o espiritismo me passa para que eu possa, pelo menos, sofrer menos? Está aqui, está escrito, para todo mundo ler, para todo mundo ler. Qualquer um pode ler, mesmo que não seja espírita, não tem problema, é puro raciocínio. Aqui é raciocínio, lógica. Então ele fala o seguinte, que o homem que tivesse vivido sempre sobriamente, que não tivesse abusado de nada, que tivesse sido sempre simples em seus gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações. Está errado? É ilógico? Completamente ilógico. Ah, mas eu não quero. Tudo bem. Isso aí é um problema de cada um. Ninguém, nem Deus, interfere, porque ele sabe que a criatura ele aprende com os próprios erros também. É didático isso. Não tem problema. Você quer? Você vai fazer? Ah, já estou fazendo. Vai ter consequência. E essa consequência vai me ensinar, se for eu no caso, qualquer um, vai ensinar a agir de outra maneira. Em uma outra oportunidade, ou naquela mesma caso de tempo. Então ele fala o seguinte, ele fala algumas coisas que eu não vou ler aqui, porque é muito longo. Ele fala que esses sofrimentos resultam dos laços, esses sofrimentos no plano espiritual, aí ele está falando já da vida espírita, resultam dos laços que ainda existem entre ele e a matéria, ele, espírito, e a matéria. Ah, mas espera aí, então o espírito desencarna e ele ainda pode ser considerado materializado? Sim, pode. Não, mas ele desencarnou, ele já é espírito, então ele é um ser espiritual. Nunca deixou de ser, mesmo na carne. Porém, se a conduta for uma conduta materialista, ele se vicia, criando os espíritos, os estudiosos chamam de segunda natureza, ou seja, aquela natureza que não é aquela limpa que Deus nos deu. É como se nós colocássemos umas capas diferentes, porque nós fizemos isso conosco mesmo. E aí nós desencarnamos e não vamos deixar de ser a pessoa que sempre fomos aqui só porque desencarnamos. É isso que Allan Kardec está nos chamando a atenção. Senão a gente entra na ilusão de que agora vou descansar. Estou sentindo a morte, agora vou descansar, vou virar santa. Nada disso. É preciso abrirmos os nossos olhos da nossa capacidade intelectiva e moral. Nós não vamos deixar de ser quem estamos. Nós somos espíritos, todos somos, com capacidades 1000,
que Deus nos concedeu suas sementes divinas. Porém, nós temos que conquistar as virtudes. Deus não vai chegar e falar, toma, agora eu amo você mais do que a ele, mais do que a ela, para você eu vou dar isso. Não existe privilégio. Cada um de nós vai conquistar o seu bem-estar, a sua posição quanto espírito que é imortal. A sua estatura moral, quem dita, é a sua conduta. É o que você escolhe, é o que você faz, é como você fala, é como você pensa. Então eu posso materializar, mesmo eu sendo desencarnada, eu posso continuar materializada. Os meus vícios podem continuar? Claro que sim. Se eu, por exemplo, tenho o vício da maledicência, que é muito comum na nossa sociedade. Se nós abrirmos aí a internet, seja lá qual for o canal de comunicação, o que tem de fake, e às vezes até denegrindo a moral de pessoas, e às vezes até acaba com a profissão daquela pessoa, com o seu lado importante como na sua postura familiar. Por quê? Porque caluniaram, porque falaram mal. E aquilo repercutiu, e aquilo então fez com que aquela pessoa, com que a imagem dessa pessoa fosse manchada, e é fácil a gente manchar. Agora vai tirar a mancha. É que nem roupa, né? Você compra uma roupa, aí você deixa cair algum líquido, alguma coisa gordurosa. Vai tirar. É difícil dessa. Então, quando nós manchamos, nós maledicentes, estou dando aqui um exemplo, fazemos isso com a imagem de alguém, danificamos o lado da sua posição como um pai de família, como um filho, como um esposo, como uma mulher, esposa, mãe. Coitada dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai sofrer o resultado, provavelmente, de algo que ela fez lá atrás, no passado. Se ela souber lidar com a dor, ela vai falar assim, eu tenho muito que aprender. Uma delas é o próprio perdão ao caluniador, ao maledicente. Eu vou ter que olhar e falar, coitado, ele não entendeu ainda a proposta da vida. E aí, se a pessoa tiver essa condição evolutiva, moral, mental, ela se sai muito bem nessa história e se livra e vai embora. Eu não me incomodo com o que pensam de mim, porque a história da minha vida nunca foi entre eu e o outro, sempre foi entre eu e Deus. Madre Teresa de Calcutá que falou isso. Não foi uma pessoa sem uma condição moral suficiente para nós respeitarmos. Então, quando nós entendemos isso e alguém cria um problema dessa ordem, a gente se lembra de Jesus e fala, nossa, naquela época como falaram mal de Jesus, falaram até que ele era um criminoso, um homem, homem espírito, mas na época homem, encarnado, que só fez o bem, a caridade, curou, restituiu tecidos da hanseníase, que na época se chamava lepra, e mesmo assim o levaram à pena de morte. Então nós começamos a entender que se nós um dia passarmos por isso, tranquilo, porque nós que somos falhos, temos uma série de dificuldades. Se passarmos por isso, nós temos até que agradecer a Deus e falar assim, meu Deus, obrigada pela prova que eu estou passando, pela expiação, porque certamente eu estou me libertando. Alguém está me ofendendo, mas ainda bem que eu não sou o ofensor ou a ofensora. Aí muda toda a visão da vida. O prisma muda tudo. Quando nós nos sentimos espíritos imortais, quando a gente só pensa na carne, a gente fica muito preocupado com tudo. Meu Deus, falaram e olharam para mim daquela maneira. E quando você se percebe espírito imortal, ou seja, que você nunca vai morrer, que você vai responder pelas suas atitudes, você passa a se preocupar mais com você do que com aquilo que o outro pensa, fala. É claro que nós ficamos felizes, nós não somos frios.
um amigo querido, uma amiga querida, uma mãe maravilhosa, uma filha, um filho, um marido, uma esposa, que nos trate bem, aquilo é um alimento para a alma, porque a gentileza, a cordialidade, a honestidade é alimento para a alma, porque isso está ok, isso está de acordo com o bem do Evangelho. Porém, aquele que se sente feliz em fazer o mal ao outro, ele está se materializando, ele está se chumbando. Como é que vai ser depois da desencarnação? Vai ser tudo bem? Vai ficar feliz? Claro que não. É só nós pensarmos. Será que a carne tem esse poder? Ela perece aí por conta disso, eu fico a vida santa, porque é preciso nós acordarmos para isso. Porque aí, ao invés de nós acharmos que tudo a gente pode fazer, eu posso adulterar a merenda, eu posso adulterar o remédio, né? Eu posso pagar mal uma pessoa, maltratar essa pessoa, porque um dia eu vou morrer mesmo, então. Nossa, olha a visão, cheia de muros, cheia de barreiras. É preciso avançar um pouco mais no raciocínio. E essa é uma das, talvez seja a maior proposta da doutrina espírita. Avançar no intelecto para que o moral acompanhe, para que o moral desperte e comece a falar, nossa, eu vou responder por mim mesmo, então vou responder por mim mesmo, cada um de nós. Então tentemos sempre lembrar disso. E lembrar que aqui ou do outro lado, ou na vida espírita, nós iremos também responder, vamos nos preparar para retornar e ressarcir, reparar o mal realizado. Então ele aqui continua falando que quanto mais desmaterializado, quer dizer, aquele que não sofre mais a influência dessas questões materialistas, o que acontece com ele? Ele tem muito mais, ele se livra muito mais do sofrimento do outro lado da vida. Ele desencarna com mais facilidade, porque quanto mais materializado, a pessoa morre, mas não desencarna. Ou seja, morreu e fulano morreu tal dia, tal hora, está lá o atestado de óbito. Mas ele ainda está com contato, ele ainda tem contatos com o corpo. Por exemplo, o irmão que infelizmente, impensadamente comete o autocídio, ele ainda tem contatos, porque ele estava cheio de fluido vital, ele estava na vida física. Nós temos que orar muito pelos irmãos, porque muitas das vezes foi por um momento de loucura, de obsessão grave. E nós então temos que ter misericórdia, piedade, assim como outros irmãos superiores também têm misericórdia e piedade. E quem sabe nós também não temos um histórico nesse particular. Tenhamos sempre misericórdia, nunca venhamos a julgar. E fulano se suicidou, fulano, nada disso. Pensemos, ele é um espírito imortal, ele vai se arrepender disso, por isso eu rogo a ti, Senhor, que o ajude. E a prece é uma corrente fluídica que o alcança na onda mental daquele irmão, e ele recebe aquela doce influência, e muitas das vezes vem o arrependimento, e ele pede a Deus, e aí nesse momento ele é resgatado da situação em que ele se encontra, e é ajudado nos hospitais fabulosos do plano espiritual, cujos recursos ainda desconhecemos. Um dia vai ser materializado nos hospitais do planeta Terra, ainda estamos longe. Mas no plano espiritual tem hospitais, tem escola, olha que coisa boa, não é? Então, meus irmãos, é muito importante que nós façamos a escolha de fazer o bem. As paixões animais que ele está falando, mais perto do primitivo, porque nós passamos por todos os reinos, não é? Que é o quê? Quais são? Ódio, inveja, ciúme, orgulho. Quanto mais perto nós estivermos do primitivismo, mais isso vibra em nós. A gente se sente, sabe, feliz quando tem essas sensações.
É preciso que nós nos eduquemos, para que nós não venhamos a sofrer tanto do outro lado da vida. Então, tem uma história que eu vou falar para vocês, que eu soube agora há pouco tempo, é uma, digamos assim, uma história com fundo moral, né? Cadê? A história é a seguinte, foi um homem contando, eu achei muito interessante porque a gente pode tirar dela grande proveito. Encontrei uma mulher solitária em uma caminhada na montanha. Ela estava meditando. Eu me aproximei devagar, fiquei curioso e perguntei: o que você está fazendo nessa solidão? Ela me respondeu: eu tenho um monte de trabalho. Tenho que treinar 2 falcões, 2 águias, tranquilizar 2 coelhos, disciplinar uma cobra e domar um leão. Ele se espantou com aquela resposta. E ele então olhou para todos os lados, porque ele imaginou aqueles animais ali por perto. Aí ele falou para ela: e cadê esses animais? Onde eles estão? Ela então respondeu para ele: todos estão dentro de mim. Os falcões se lançam sobre tudo que vem pela frente. Preciso treiná-los para buscar coisas boas. Eles são os meus olhos. Olha que interessante. Educar aquilo que a gente vê. A gente não tem que ficar vendo qualquer coisa. Tem que priorizar sempre o bem. Priorizar o que de fato nos faz bem, o que nos alimenta como espírito imortal. Ela continua. As 2 águias, com suas garras, machucam e destroem. Eu tenho que ensiná-las a não causar danos. São minhas mãos. Agressividade, pessoas que agem sorrateiramente com suas mãos. Os coelhos querem fazer tudo rápido. Vou ensiná-los a ter calma. Eles são meus pés. O mais difícil de domar é a cobra. Ele se espantou. E ela continuou. Embora trancada em uma gaiola, está sempre pronta para morder e envenenar qualquer pessoa. Eu tenho que discipliná-la. É a minha língua. Nós falamos com o quê? Está presa na gaiola. Eu também tenho um leão orgulhoso, vaidoso. Ele pensa que é o rei. Eu tenho que domá-lo. É meu ego. Eu tenho muito trabalho. E você, trabalha no quê? Terminou aí a história. Essa história, embora seja muito simples, ela é muito significativa. Porque quando nós achamos que podemos fazer tudo, a gente se complica. E todos os sentidos, segundo o nosso grande Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da mediunidade, segundo o Divaldo Pereira Franco, ele fala que nós temos que educar todos os nossos sentidos. Educar. Educar a comida, a gula, educar a fala. Tudo isso aqui que ela falou, é só que ele foi mais explícito. É preciso que nós entendamos isso. Para quê? Para aproveitar a grande oportunidade da reencarnação. Porque nós vamos voltar. E como que nós vamos nos apresentar? Então, meus irmãos, esse ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, é muito importante que nós façamos essa leitura. Gravem, Livro dos Espíritos, capítulo 6, é a questão 257. Chega em casa, dá uma lida. Como a gente aprende? Não é para nos assustar, é para nos acordar. É diferente. Então, aqui Allan Kardec continua falando que sempre vimos, palavras dele, que os sofrimentos estão em relação com a conduta. Relação com a conduta. Como eu me conduzo? É aí que vai trazer alegria ou sofrimento.
E ele continua dizendo, da qual suportavam as consequências, quer dizer, os espíritos. Ele está falando aqui dos espíritos. Essa nova existência, desencarnado já, era a fonte de uma felicidade inefável para os que seguiram o bom caminho. Então seriam muito felizes se assim tivessem agido. Segue-se daí que os que sofrem é porque muito o quiseram. Ninguém obrigou não, foi porque quiseram mesmo. E que isso não devem atribuir senão a eles, tão bem no outro mundo quanto neste. Então é uma questão de escolha também. Aí ele entra agora, o Livro dos Espíritos, entra na escolha das provas. Nós desencarnamos, alguns são inconscientes no sentido de não perceber que desencarnaram. Por quê? Porque são mais simples nos seus raciocínios e nos seus pensamentos. Não creem de forma alguma em reencarnação. Se você falar, eles saem correndo. Deus me livre, eu não quero ouvir sobre isso. Não creem de forma alguma que o espírito continua a viver e muito mais do que aqui na Terra. Ele se sente mais vivo. Não creem nisso. E nem querem saber. Não se incomodam, não querem saber nada dessa questão. Eles passam as existências físicas, as encarnações ou as reencarnações, assim como se fosse só para curtir a vida, tão de recreio. Mas não é porque eles sejam maus, é diferente. Às vezes o intelectualizado, ele é muito mau e um desses não. Ele é simples no seu raciocínio, é diferente. Muitas das vezes a maldade, ela vem de um espírito que já conquistou um intelecto bem avançado. E é muito triste porque eles se sentem superiores ao próximo, entre o orgulho, a vaidade e todos os filhos disso tudo aí. Então, esses irmãos mais simples, eles passam as existências assim, sem perceberem-se como espíritos. Eles se sentem apenas o corpo. Não percebem que habitam um corpo. É bem diferente. E aí o que acontece? Eles desencarnam, todo ser vivo. Eles desencarnam e eles nem percebem que desencarnaram. Nem percebem. Eles vão para o plano extrafísico, que é o plano espiritual, retornam ao plano físico, não sabem nem que existe um planejamento, uma programação na sua existência para o seu progresso na existência física, e ele ali está vivendo, e ele fica assim, às vezes milênios e milênios, até despertar. Deus não violenta. A violência não existe no amor. O amor, ele é soberano. Amor de Deus não tem violência. Quem são violentos somos nós. Nós é que criamos a violência. Deus não. Deus não cria a violência. O mal quem cria somos nós. E o mal chega uma hora que ele se desfaz. Por quê? Porque não tem raiz. O que tem raiz? Tudo aquilo que vem de Deus. O bom, o belo, o sadio, o amor. Tudo aquilo que vem de Deus, isso sim tem raiz. Isso é real. Então, nós vamos então para a questão, depois da 257, que é um ensaio teórico, a questão 258, Allan Kardec pergunta a espiritualidade superior, no estado errante, na erraticidade, no plano espiritual, e antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Essa pergunta é bem interessante, porque muitos de nós já estamos mais conscientes, nós participamos do planejamento espiritual que fazem para nós. Aí a gente fala, eu tenho tanta dificuldade nessa determinada área, eu gostaria de ter uma experiência nessa área.
Aí os espíritos olham, conversam, instruem, são instrutores espirituais, orientadores. Falam, conversam conosco e falam, olha que isso aí é complicado ainda para você. Não, não é não, porque eu vou vencer, eu já fiz tanta coisa que não deveria ter feito, agora me coloca nesse ambiente que eu vou vencer. Aí a espiritualidade respondeu a pergunta de Kardec. Ele fala, ele próprio, quer dizer, o espírito, escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre arbítrio. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldades, vamos colocar aqui vamos botar assim um exemplo, né? A pessoa que tem dificuldade, por exemplo, na área do roubo, ele tem esse vício, é uma viciação moral, é a cleptomania, né? O que acontece? Ele pode desencarnar, passar por um período de sofrimento pelos danos criados, isso é bom também que a gente saiba, que faz parte de uma didática para que nós possamos despertar e pensar, nossa, isso dói, isso não é bom. Sabe criança, não é assim? A criança, às vezes, ela quer fazer aquelas coisas e a mãe fala, não, meu filho, meu querido, não faça isso, que tal. Aí a criança, quando a mãe vira para o lado, ela vai e faz e acontece algo, um choque, ou qualquer coisa assim. Nunca mais ela faz aquilo. Não é que a mãe queira que ela passe por aquilo, foi uma necessidade, uma escolha que ela fez. Já tinha uma certa idade, já dava para compreender, mas rebelde fez aquilo. Tem espíritos que não são assim. Tem espíritos que eles se conduzem numa linha mais coerente com o correto, com o bem, com a alegria, com o bem-estar. E eles são mais obedientes. Por quê? Porque são mais experimentados, já passaram por muitas existências, já sofreram muito, já foram sensibilizados o suficiente para entender que a obediência é um consentimento do coração. Não é só alguém chegar e falar, não faça isso. Não faça isso porque pode acontecer aquilo outro. Aí o espírito encarnado, ele entende aquilo, ele fala, não quero isso para mim, não vou fazer isso não. Esse é o obediente, porque ele consentiu aquela orientação. E então esse ele vai naquele curso, muito bem. Mas aquele que é rebelde, que está sempre aprontando, né, que nós usamos esse termo, esse verbo, está sempre aprontando, esse sofre mais, porque ele está sempre desafiando. É só que ele desencarna. E fora do corpo físico, depois de um tempo de sofrimento, de resgate, porque nos resgatam quando nós nos arrependemos, pedimos a Deus, aí os bons amigos espirituais superiores, eles vão e nos levam para os hospitais, para as clínicas, para os ambientes de tratamento. Aí o que acontece com a gente? A gente começa a entender um monte de coisa. A mente, ela começa a ver o que não via antes. No plano espiritual, tudo muda. Por isso é importante ler o ensaio teórico das sensações nos espíritos, para que nós possamos entender melhor a escolha das provas, porque é sequencial. Se a gente pegar uma pergunta e a resposta no livro dos espíritos, só se fixar naquilo, a gente não vai entender muito bem, a gente pode até ficar contrariado. Não dá para pensar uma coisinha de um livro de 1019 perguntas e respostas e começar a julgar. Nós temos que fazer uma leitura sistematizada. E não é só leitura, é também uma reflexão. Parar sem pressa, até porque somos imortais, graças a Deus. Não é? Ele que nos concedeu a imortalidade. Não tenhamos pressa. Eu já li não sei quantos livros. Que bom para essa pessoa, mas o que mais importa para nós é lermos com calma,
reflexionarmos acerca daquilo. Não entendi direito, vou perguntar a quem está mais tempo nos estudos. Se ele não souber, ele vai me indicar quem sabe. Então é muito importante, sabe por quê? Porque isso aqui nos interessa. Indiretamente? Não, diretamente, porque é fato, não tem jeito. Mesmo que a gente não queira saber, um dia todos nós vamos desencarnar, todos nós vamos responder por tudo que pensamos, falamos e fazemos. Não tem jeito. Então a gente tem que saber. É uma coisa inevitável. Eu posso até adiar, não, agora não, tudo bem, mas vai chegar uma hora que eu vou me deparar com a situação. Então é muito importante que nós entendamos isso. O Espírito, ele como que aclara. E ele fala, nossa, eu fiz tudo aquilo, é verdade, eu fiz com tanto prazer, eu fiz tudo aquilo que não era para ter feito, mas eu tive um prazer de fazer aquilo. É justamente naquilo que eu vou ter que trabalhar em mim para que eu possa aprimorar em mim essa minha fraqueza, essa minha dificuldade. O que ainda é muito normal em nós. Nós saímos de um planeta primitivo, estamos num planeta de provas e expiações, já estamos transitando, é um trânsito, estamos chegando num planeta em regeneração, então é normal que aconteça tudo isso conosco, mas não é melhor que a gente saiba o percurso? Se você vai para um país e começa a entender como que é o clima daquele país, a cultura do país, a quem você se dirige ao chegar lá, como que você deve se conduzir, você vai fazer uma viagem muito mais consciente. Você vai falar, eu entrei lá naquele museu, por exemplo, Paris, Museu do Louvre, né, que tem aquelas coisas belíssimas. Se você não procurar saber antes de quem é aquela pintura, de quem é aquela escultura, você vai olhar e falar assim, não me interessa isso não. Por quê? Porque não tem conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, aquilo faz sentido para a gente. Tudo passa a fazer sentido, até mesmo a dor. Você fala assim, a dor está me ensinando alguma coisa. Eu vou ter que aprender o que ela quer me ensinar. O que será que aconteceu que ela chegou para mim? Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema afetivo, pode ser uma questão financeira. O leque é enorme, mas é tão importante nós procurarmos saber. Então, às vezes, aquela pessoa que tem essa questão da cleptomania, como antes estávamos falando, ele pede, muitas das vezes, já ampliada a sua condição de entendimento, de consciência, porque a consciência é algo que tem que tirar os embotamentos. É preciso que a gente comece a limpar, tirar as escamas, como aconteceu com Saulo de Tarso, que virou Paulo. Foi caindo as escamas e ele aflorou, né? Então, o que acontece? A gente precisa entender que às vezes a gente renasce, reencarna num ambiente familiar, num ambiente social, apropriado para nós desenvolvermos aquela situação que nós temos dificuldade. Isso é a prova. Expiação é algo um tanto semelhante que pode virar uma prova também quando nós a aproveitamos. Porque a expiação com X, não é expiar de ficar olhando não. Expiação com X é quando você põe para fora uma nódoa. Algo que estava manchando o nosso corpo espiritual. Como tudo tende à evolução, tudo no universo, tudo que Deus cria, tende à evolução, o nosso corpo perispiritual, ele precisa também se higienizar, se sanear. Aí a gente retorna e a gente tem às vezes umas situações de enfermidade e que, segundo até os médicos hoje, espíritas, né, que é muito interessante ouvi-los, eu não entendo nada de medicina, mas é interessante porque a gente começa a aprender determinadas coisas, eles mesmo falam que às vezes as doenças são aspiradores. O corpo, quando tem uma determinada doença, eu acabei de ouvir isso agora há pouco tempo, ele funciona, essa doença ela funciona, por exemplo, um tumor, né? Dando um exemplo apenas. É como um aspirador
daquilo que está no perispírito, está limpando o perispírito. Aí a visão é o quê? Está se curando. A pessoa está se curando. A pessoa está doente, sim, o corpo dela está doente, mas o corpo, ele está sugando aquilo que o incomodava quando desencarnado estava, que ele criou aquilo ao longo. Talvez nem tenha sido tão próximo da existência atual. Às vezes são questões criadas há muito tempo, mas Deus não tem pressa. Deus, Ele não quer que nós soframos. Ele não cria o sofrimento, mas Ele tem suas leis. E o resultado é sempre para nos educar, para que nós possamos compreender. Então, muitas das vezes reencarnamos entre inimigos do passado. Mas por que são nossos inimigos? Por que tem tanta animosidade contra mim? Por que me tratam com olhares de desdém? Certamente, tudo tem, entre aspas, porque nada é feito dentro de uma caixinha. A doutrina espírita, ela explica isso pra gente. Cada caso é um caso. Mas é possível que aqueles com quem a gente lida, que nós sintamos a sua animosidade, a exclusão para conosco, possivelmente são irmãos espirituais que no passado eu criei danos morais, danos financeiros, danos de modo geral. Então, eu venho, renasço, tem inclusive a reencarnação de Segismundo nos livros de André Luiz, que ele renasce junto àquele que era o seu pai, que um dia ele mesmo matou. Ele foi homicida. Ele se arrependeu amargamente. Ele pediu a Deus misericórdia. E o Espírito lhe desperta, porque ele também tende a evoluir, todos nós. Então ele veio, nasceu, renasceu, reencarnou naquela família que ele tanto devia. É muito interessante, eu não vou falar aqui porque não é a proposta da noite, mas é muito interessante nós lermos as obras de Allan Kardec para nós nos prepararmos para aquilo que vamos ler em outras obras. Até porque cria-se em nós um sentido, uma régua, para nós avaliarmos o que estamos lendo. Né? Então é importante isso, mas é muito importante também lermos André Luiz. Ele nos traz assim inúmeros fatos e muitos deles a gente se encaixa, a gente fala, vivi uma situação semelhante, ou alguém que a gente conhece também, às vezes não é com a gente, é com alguém que conhece. Então a escolha das provas, por que que escolheu? Mas ele pode quedar-se? É possível que o espírito escolha aquela prova e ele caia, ele sucumba? É possível sim. É possível sim. Porque ele ainda não adquiriu o seu aperfeiçoamento, ele ainda está num processo depurativo, num processo de autoaprimoramento, de autoeducação. Então, muitas das vezes, o espírito vem com uma proposta que ele participou, ele deu as suas opiniões, e ele prometeu coisas, ele falou, não, pode botar aí nesse momento com essas pessoas, porque eu vou olhar, eu vou ser muito estoico, agora está famosa essa palavra, né? O estoicismo, eu vou olhar para essa pessoa, eu vou ser generoso, eu não vou, aí chega aqui, a matéria, o corpo, que alguns chamam de abafador, porque ele ainda não conquistou essa virtude, ele está no processo de conquista. Então, o que que acontece? Ele vem e cai naquele meio, aí ele se depara com a situação. Ele não entende o porquê que as vibrações que ninguém engana, todos nós temos vibrações, recebemos e também passamos adiante, emitimos e recebemos. O que que acontece? Muitas das vezes você conhece uma pessoa, ou até mesmo já dentro da família, que você chega perto e você fala, ai meu Deus, não sei, não estou bem, não estou me sentindo bem, eu vou evitar.
né? Questões vibratórias, ou também pode ser imaturidade nossa. Nem tudo é isso, eu estou falando tudo isso como possibilidades. Toda ciência estuda as possibilidades, não quer dizer que com todo mundo é isso. Uma vez, algum tempo atrás, só abrindo um parênteses, eu achava que toda pessoa que a gente encontra na vida é um reencontro. Ah, eu já conheci essa pessoa em outras existências e agora eu estou reencontrando. Aí a gente vai estudando, vai amadurecendo, vai conversando com quem sabe mais. Aí essas pessoas que sabem mais falam, nem sempre. Às vezes é um encontro mesmo, você nunca teve com aquela pessoa, com aquele espírito. É só que você reencontrou, você encontrou e houve uma sintonia devido às preferências, aos gostos. Porque senão a gente acha que tudo é reencontro, né? Então nós não podemos limitar essas questões, que são questões sérias da doutrina espírita. Então nós precisamos sempre ter um pouco de reflexão e pensar, pode ser apenas digamos assim, uma vontade de estar junto, porque aquela pessoa tem raciocínios parecidos com o meu, tem preferências semelhantes às minhas. Então é preciso que a gente abra a nossa visão espiritual acerca de tudo. Então essas escolhas que aqui o Espírito Bondoso nos informa, essas escolhas, elas são, na maior parte das vezes, feitas por espíritos mais acordados, mais despertos, porque aqueles a quem me referi, falando que muitas das vezes nem sabem que desencarnaram, então eles desencarnam, encarnam, desencarnam sem nem saber que isso está acontecendo, não tem consciência, esses não escolhem, porque eles ainda não têm essa condição. Terão, porque todos evoluem, mas por hora não tem. Então, essas questões das escolhas, que a gente pensa que vai dar tempo para falar muita coisa, mas não dá, ela realmente precisa muito bem pensada, né, por nós. As escolhas, inclusive, segundo o livro Religião dos Espíritos, ele fala que... Deixa eu ver aqui. Ele fala que o espírito, ele escolhe as provações que experimentará na Terra quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino. Então ele já tem aquela condição, por isso ele faz aquela escolha. É justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesmo grande parte das doenças que se lhes incorporam às preocupações. Então, às vezes, a gente recebe um corpo sadio, forte, mas nós vamos bombardeando esse corpo com inúmeras situações, não só com álcool, com tabagismo e outros entorpecentes, mas também na sua própria conduta invigilante, fazendo mal ao próximo, que também cria nós, N-O-S, acento, nós, nas questões sutis do perispírito, nas suas, digamos assim, nos tecidos sutis do perispírito, que também trarão dificuldades no corpo futuro que irá receber. Tudo nós iremos responder. Não há como nós fugir dessa situação. Então, meus irmãos, teria muito mais coisa para nós conversarmos, mas o tempo já nos alcançou. Nós agradecemos o carinho, a atenção de todos e as doces vibrações emitidas. Muito obrigada e muita paz.